esse vídeo para todos. Então vamos lá. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje com todos vocês. Eu sou a Ingrid, educadora apaixonada por aprendizagem com propósito. Sou especialista em bilinguismo e multilinguismo, e tenho sólida formação em instituições como a Universidade de São Paulo, dentre outras. Eu atuo há mais de 20 anos na área educacional, com experiência em escolas de referência, onde desenvolvi práticas pedagógicas que integram currículo, tecnologias educacionais e abordagens bilíngues. Eu acredito muito na tecnologia como ferramenta pedagógica potente, quando usada com intencionalidade, criticidade e alinhada aos objetivos da escola. Atualmente, eu faço parte da equipe de Customer Success da Britannic Education, me dedicando à formação de professores e à construção de projetos que valorizam o protagonismo estudantil, o letramento digital e a mediação consciente do uso de recursos tecnológicos em sala de aula. Convidei para essa conversa aqui, para esse bate-papo com a gente, a Paula, que também faz parte da equipe da Britânica. Seja muito bem-vinda, Paula, fica à vontade. Obrigada, Ingrid. Bom, me chamo Paula, sou pedagoga, especialista em educação bilíngue, especialista também em gestão e processos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, é uma troca, na verdade, né? Sobre celular na escola e esses desafios. Ah, tem outra parte importante também da minha biografia, né? Que eu também sou mãe. Então, a gente vai trazer aqui uma perspectiva tanto profissional quanto humana também para vocês, tá? Perfeito, Paula. Então, a ideia de hoje é trocar experiências e pensar em possibilidades. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para conhecermos um pouco melhor todos vocês, por favor, coloquem no chat o nome da escola em que vocês trabalham, a cidade, o estado em que vocês moram. Esse nosso bate-papo, ele vai ser sobre um tema que tem gerado debates bem acalorados até, que é o uso do celular nas escolas após a nova lei. Essa mudança tem causado dúvidas e desafios, mas também abre espaço para reflexão e inovação. E logo nesse começo, já vamos provocar uma reflexão inicial para compreendermos a profundidade desse impacto. Vamos lá? Imaginem o seguinte cenário: se a escola fosse inventada hoje, com base nas necessidades e na realidade dos nossos alunos de hoje, ela teria a mesma estrutura que nós temos? As carteiras muitas vezes enfileiradas, às vezes até aquele silêncio e a proibição de dispositivos que fazem parte da vida cotidiana? Será? O que vocês acham? Podem colocar aí no chat, por favor, qual a opinião de vocês. Acho também, enquanto as pessoas vão colocando no chat, né, a gente trazer alguns comentários em relação a essa temática, né? Que é um assunto muito importante a gente falar sobre tecnologia, que a gente passou de um cenário que era um cenário de pandemia e hoje a gente está num pós-pandemia, né? E quando a gente estava lá na pandemia, a gente precisou se reinventar com muita coisa. E assim, o fluxo de trabalho, ele duplicou, triplicou, e a gente estava lá persistindo com essas tecnologias, né? É muito importante a gente falar sobre tecnologia no sentido de que aonde a gente está hoje, a gente não pode voltar atrás. Então, o que que a gente trouxe da pandemia que a gente vai utilizar ainda nos dias de hoje, pós-pandemia, com muita intencionalidade, com algo que vai ser um recurso para além das nossas práticas pedagógicas também, tá? Ingrid, tem alguma contribuição no chat? Não, ainda não, Paula. Então, vou continuar o comentário. Acho importante a gente trazer também essa questão da pós-pandemia, que tanto a parte boa veio quanto a parte ruim, né? Então, algumas coisas boas sobre intencionalidade pedagógica, a gente teve muita formação sobre isso, mas quando a gente fala da parte ruim, a gente perdeu o controle sobre o que está sendo trabalhado e o que que esses meninos estão vendo e consumindo na tela, né? Então, o que que eles têm em relação à tela, o que que eles estão enxergando ali, né? Muita gente viu a série que teve na Netflix esses tempos agora, Adolescência, e o quanto esse impacto teve na vida daquele personagem, né? Não vou dar spoiler para ninguém, mas quando a gente fala de internet, tecnologia,
é um assunto delicado e que a gente precisa trabalhar monitorando, trazendo informação e de uma forma limitada, até para que a gente consiga ter um controle sobre como é que eles estão agindo lá dentro, tá? Tem uma outra questão também. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre é, a proibição desse acesso, né? A gente basicamente tende a ir pelo lado mais fácil, né? O lado mais fácil é sempre a gente proibir, porque uma vez que eu perco o controle da minha sala de aula, eu perco o controle do que eu tenho ali, eu não consigo, é, eu não consigo dar tanta atenção para aquele recurso. Só que a internet, ela é um recurso que eu preciso ter essa atenção. Então, quando a gente fala sobre proibição, vamos conversar sobre isso ao longo da live e falar sobre que a proibição talvez não seja algo que vai sanar esses desafios. Tá? Então, a gente vai trazer algumas possibilidades sobre como trabalhar isso em sala de aula de uma forma eficaz, tá? Vou passar. Perfeito, Paula. Deixa, antes de você passar, deixa eu só verificar, e você também, por favor, se você conseguir verificar o que está acontecendo com o chat, que me avisaram aqui que ele não está habilitado. Então, vamos só dar uma olhada nisso antes da gente prosseguir, por favor. Tá Só um certo. segundo, pessoal. Ok, vocês podem tentar agora dar um oi, alguma coisa, para a gente ver se funciona. Ah, maravilha. Estava achando todo mundo muito quieto mesmo. A gente perguntou de quais escolas eles eram, a cidade, o estado. Agora sejam todos muito bem-vindos. Se vocês quiserem colocar aí no chat, fiquem à vontade. Que bom que vocês sinalizaram aqui para gente, tá bom? Muito obrigada mesmo. E vamos lá. Antes da gente continuar, né? A gente até trouxe uma provocação aqui, né? Vamos pensar em quantas vezes a gente já acessou o nosso celular hoje. Quanto tempo, quantas vezes nós acessamos, desbloqueamos, olhamos, qual o tempo de tela só de hoje, né? Esse simples teste já nos faz perceber o quanto estamos conectados e como essa relação com a tecnologia pode afetar a nossa concentração e o aprendizado também. Mas será que o caminho ideal é apenas proibir? Ou podemos repensar estratégias para transformar o celular em um aliado da educação? Esse vai ser o nosso foco hoje, tá? E aqui nós temos a agenda de hoje, então nós vamos falar um pouco sobre o contexto da lei e os impactos, os desafios da implementação, as estratégias práticas para esse novo cenário, alguns cases de sucesso de escolas que já implementaram algumas estratégias. Vamos debater também se o celular é um vilão ou um aliado nessa história toda. Vamos falar sobre algumas propostas e possibilidades com a britânica e também daremos algumas sugestões de planejamento, exemplos de plano de ação. E por último, nós vamos falar sobre o certificado de participação desse webinar que todos vocês podem receber, ok? E no próximo slide, nós vamos entender um pouco melhor sobre o que muda com essa nova legislação. Então, nós trouxemos aqui o segundo artigo da Lei 15.100 de 2025, fresquinho, né? Onde fica proibido o uso por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante a aula, recreio ou intervalos entre as aulas, para todas as etapas da educação básica. O objetivo dessa lei é regular o uso de dispositivos para garantir o foco pedagógico. Então, as únicas exceções em que o uso dos aparelhos eletrônicos são permitidas são em situações de perigo, para garantir direitos fundamentais, para fins pedagógicos, acessibilidade e inclusão e também atendimentos às condições de saúde. Mas como essa regra afeta o nosso dia a dia, né? Como que afeta o dia a dia dos gestores, professores e alunos? Como que a gente consegue garantir que essa implementação seja eficiente sem gerar conflitos? O foco não é excluir a tecnologia, mas promover o uso intencional e consciente, né, Paula? Perfeito, Ingrid. Acho que a gente tem uma grande preocupação em relação a isso, porque a gente acaba pensando em estratégias de como sanar esses problemas, né? Quando a gente fala sobre possibilidades e organizar esses caminhos, a gente precisa pensar num fluxo que é escola, da escola, gestão, professores, alunos.
e que a gente tenha esse diálogo mais aberto, até para que sejam estabelecidas quais vão ser as regras para como vai acontecer isso dentro da escola. Mas basicamente tendo uma intencionalidade pedagógica e dentro do plano de aula, a gente consegue se organizar para isso. É, quando eu falo sobre essa organização, ela vai da gestão para a escola. Quando eu falo sobre o uso do celular dentro da sala de aula, a gente vai então do professor para o aluno. Quando o professor faz um plano de aula, traz uma construção ali, e ele vai trazer essa intencionalidade pedagógica, ele precisa também promover um debate sobre consciência do uso dessas tecnologias. Então, eu, como professor, eu vou montar um planejamento e eu vou trazer também o debate, até para que essa construção dessas regras elas sejam mútuas, tá? Então, se a gente está partindo do pressuposto de que eu não vou proibir nenhum acesso, eu preciso trazer para eles limites e que eles saibam quais são esses limites. De novo, quando a gente fala sobre aquela série da Netflix, quem já assistiu, não vou dar spoiler de novo, tá? Mas quem já assistiu, sabe que dentro da escola eles têm um uso ilimitado, eles circulam e as informações circulam a qualquer hora, a qualquer momento. E, na verdade, esse fluxo de informação, ele vai acontecer ou fora ou dentro da escola, mas a gente, como corpo docente, vai trabalhar isso de uma forma organizada, para limitar que dentro da escola tenha fundamento pedagógico, tá? Então, para a gente pensar sobre isso, a gente precisa alinhar os nossos planos de aula com a BNCC e ver como que vai encaixar essa tecnologia e toda esse plano vida real mesmo, tá? Exatamente, Paula. O desafio é imenso, né? É muito grande mesmo, mas também traz uma oportunidade única de nós repensarmos as nossas práticas educacionais. Como que nós vamos conseguir transformar essa restrição em uma ação educativa que desenvolva a responsabilidade digital e melhore também a aprendizagem, né? Então, essa lei, ela nos convida a repensar cultura, rotina e qual o papel da escola, qual é o nosso papel na mediação tecnológica. Quais são as competências digitais que estamos desenvolvendo, não é mesmo? Proibir por proibir só reforça uma desconexão. O nosso desafio é formar o nosso estudante para o uso. Então, vamos falar um pouco mais sobre esses desafios, né? Quais são os desafios que nós enfrentamos diante dessa mudança? Então, nós temos aqui como desafio garantir o cumprimento da norma sem transformar a escola em um ambiente punitivo, e isso é de extrema importância. Capacitar os professores para que enxerguem o celular como uma ferramenta, né, e consigam utilizar isso no dia a dia e que não seja um problema na nossa aula. Envolver os pais e os responsáveis para que eles participem desse processo de conscientização. A escola precisa se posicionar como formadora de hábitos digitais. Proibir sem educar, ela acaba gerando mais transgressão do que qualquer outro tipo de coisa. E o nosso papel aqui é exatamente achar esse ponto, né? E educar sem limites também abre bastante espaço para dispersão. Perfeito. Quando a gente fala sobre esse ambiente punitivo, a gente traz essa ideia de construir esse conceito junto com os alunos. Muitas vezes não faz sentido que eu traga uma regra para a sala de aula que não foi nem discutida com esses alunos. Então, assim, para eles terem um senso de responsabilidade, de compromisso, esse debate precisa acontecer. E a gente sabe que vai ter muita resistência, tanto da parte dos pais quanto da parte dos professores, dos alunos, de todo mundo que está envolvido nesse processo. Eu sempre digo que as mudanças, elas são muitas vezes doloridas, mas elas acontecem e quando elas acontecem, a gente passa num período de aprendizagem para que a gente comece realmente a ter uma eficácia dentro de um processo. Então, a gente está pensando numa implementação de tecnologia na sala de aula. Nós vamos ter um período de desafio em relação a isso, e a partir desse período, a gente vai ter um uso mais eficaz, porque a gente já passou por uma linha de aprendizagem, tá? Então, quando a gente fala sobre essa questão da nova lei, a gente vai encarar isso
como algo que vai agregar no nosso dia a dia. Exatamente, eu vou até ler o comentário da Ruth Schneider, acredito que seja assim que fala, né, Ruth? Ela disse assim: claro que a tecnologia e todos os avanços são muito significativos e consideramos isso em nossos planos, levando em consideração o público que temos hoje e o domínio que eles têm. Porém, perdeu-se a mão desse uso e a aplicação da lei veio para dar um alento aos professores em sala. Hoje percebemos alunos mais concentrados, registros organizados e principalmente o fortalecimento das relações. E é exatamente isso, tá, Ruth? É usar com propósito, né? Não é deixar com que os alunos fiquem dispersos. A solução não está apenas na fiscalização rígida, vamos dizer assim, mas na construção de uma cultura digital mais saudável, que é o que você está trazendo aqui com relação ao fortalecimento de relações, né? Então, o celular, ele vai ser visto como um recurso de aprendizagem, não apenas como uma distração, assim como a Paula trouxe. Então, é preciso desenvolver um repertório e construir sentido para os nossos alunos. E nós vamos discutir no próximo slide algumas estratégias também para transformar esse desafio em uma oportunidade, ok? Vamos pensar neles então. Nós temos algumas dicas aqui essenciais que podem ser adotadas, né? Nós podemos criar um acordo de convivência digital na escola, elaborado de forma colaborativa com alunos, professores e pais, como se fosse um protocolo de uso pedagógico do celular, vamos dizer assim. Algumas escolas até estão chamando dessa forma, tá? Com exemplos claros e objetivos, né? De quando é permitido, em quais situações, como, porque dessa forma nós conseguimos conscientizar as famílias e os alunos. Também o próximo ponto é promover formações continuadas para os professores. Novamente, a formação vem batendo aqui bastante, né? Porque ela é muito importante mesmo, sobre metodologias ativas e sobre o uso pedagógico da tecnologia. Estabelecer momentos controlados de uso pedagógico dos celulares, sempre vinculados ao objetivo do currículo. E aqui nós poderíamos até pensar em estimular projetos de pesquisa guiada com o uso do celular como ferramenta de investigação. Utilizar plataformas educacionais como ferramentas estratégicas para potencializar o ensino e engajar os alunos. E aqui nós temos diversos, aqui na Britânica nós temos muitas ferramentas para ajudar vocês nesse processo, como Britannica Escola, School, Hello Britannica, Expedition Learn e tantas outras plataformas que nós temos que podem ajudá-los nesse processo, e nós vamos falar um pouquinho mais disso depois. É uma coisa legal que você trouxe, Ingrid, sobre metodologias ativas, é que a gente pode pensar em sala de aula, por exemplo, além da sala de aula invertida, né, a gente pode pensar numa rotação por estações. Então, dentro de algum centro, a gente coloca lá os recursos digitais para que os alunos eles tenham acesso. Então, vai ser uma construção. Um centro é o momento de uma leitura sobre um tema específico, o outro centro ele vai ter que aplicar isso na prática, e no outro centro é um recurso digital. Então, quando a gente fala sobre recursos digitais na escola, tem que ter intencionalidade. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de ser vilão ou ser um aliado, né? A gente sabe que se torna um vilão quando foge do nosso controle, né? Então, dentro da sala de aula, o celular ele aparece, vou reformular. Ele apareceu muitas vezes no passado como uma distração. Tanto é que no comentário da Ruth, ela fala sobre concentração dos alunos dela. E faz super sentido. Exato. Quando a gente vai falar sobre ser um aliado ou ser um vilão, é, a gente vai pensar nessa concentração de uma forma guiada também, tá? O celular ele vai vir com um papel pedagógico que não vai ser um motivo de distração. Pode. Exatamente, Paula. Exatamente isso. E quando nós pensamos nos gestores, por exemplo, nós podemos pensar até na criação de um comitê cultural digital na escola, né, com a participação de todos os professores, alunos, as famílias também, para revisar e ajustar essas diretrizes continuamente. Eu estou vendo o comentário da Ana Paula Faria Brito Canuto aqui, e aí por isso que eu trouxe essa fala, né? Além de nós precisarmos incluir esse tema nos projetos políticos pedagógicos, os famosos PPPs, e nas formações docentes também. Ela traz aqui a questão do professor tem que colocar no planejamento de aula, para usar na sala de aula e tudo mais, está certíssimo. E no caso dos professores de apoio e intérpretes de Libras, por exemplo,
o uso de celular como ferramenta de aprendizagem precisa ser autorizado pela gestão, a lei traz que nessas situações é permitido, tá bom, Ana Paula? Mas de qualquer forma é sempre bom ter um alinhamento com a gestão, né? Para vocês caminharem em conjunto, tá bom? E nós vamos trazer no próximo slide alguns cases de sucesso para vocês usarem como inspiração. Vamos compartilhar esses exemplos reais de escolas que conseguiram transformar essa mudança em uma experiência positiva. Se vocês quiserem mais detalhes, né, aqui nós nos restringimos a colocar somente o estado em que essa escola está, mas se vocês quiserem mais detalhes, os consultores que atendem as escolas de vocês podem dar sem problema nenhum. E também respondendo a pergunta que alguém fez aqui para a gente, nós vamos deixar sim esse material disponível, tá, Thaís e Beatriz? Vamos sim, nós vamos disponibilizar para todos os consultores aqui da Britânica e nós vamos compartilhar nos grupos das escolas. Então, vocês podem pegar diretamente com o consultor que atende a escola de vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar de alguns cases de sucesso. Existe um colégio em Minas Gerais que criou um plano de convivência digital, com regras construídas pelos próprios alunos. E o resultado disso foi a queda de 30% nas advertências por uso indevido do celular. Vamos lá, essa estratégia, ela está mostrando aqui para gente o quão importante é fazer com que o aluno seja parte desse processo. A gente fala tanto de aluno protagonista e tudo mais, né? Mas é muito importante trazer o aluno para o nosso lado. Porque olha só, essa escola teve uma queda de 30% e nós estamos na primeira semana de abril. A lei acabou de ser sancionada, né? Então, nós estamos aqui com um número muito alto. Nós temos também uma outra escola em São Paulo que passou a utilizar o Britannica School como plataforma de pesquisa orientada. E os professores relataram um aumento no engajamento em atividades investigativas comparado ao ano passado, por exemplo. Então, aqui, nós ainda estamos mapeando qual foi essa porcentagem de aumento, mas ela foi muito significativa comparando com os semestres anteriores, tá bom? E assim que a gente tiver, a gente compartilha com todos vocês, com certeza. Temos também uma rede municipal no Nordeste que implementou a metodologia de projetos com uso de celulares e podcasts. Os alunos passaram a produzir conteúdo digital sobre temas curriculares com foco e criatividade. Essa também é uma estratégia maravilhosa, tudo aqui é só servindo mesmo de inspiração para vocês, ok? E no próximo slide, Paula, por favor, nós temos também um colégio no Paraná que implantou um modelo de uso semáforo com o celular. Então, quando o sinal está verde, eles têm um uso pedagógico. Quando está amarelo, é a transição, né, entre usar e não usar mais. E quando está vermelho, eles precisam de foco total, então é sem celular. E isso reduziu significativamente os episódios de dispersão também. Um instituto no Rio de Janeiro criou um programa chamado Tecnologia com Propósito, que inclui oficinas com famílias e estudantes sobre uso consciente do celular. O programa também oferece roteiros de aula com momentos definidos para uso tecnológico, alinhando-se ao currículo. Perfeito. E uma escola em Santa Catarina integrou o celular a projetos interdisciplinares com foco em cidadania digital. E um exemplo foi o projeto Fake ou Fato, em que os alunos investigaram notícias falsas usando recursos do Britannica School também, e produziram podcasts de conscientização. Então, esses são somente alguns de vários exemplos que existem, tá? Existem muitos outros por aí, nós trouxemos esses daqui. E caso vocês precisem de mais dicas também, alinhadas à rotina da escola de vocês, que converse com o que vocês fazem no dia a dia da escola de vocês, a gente também pode levar isso para vocês de uma forma um pouco mais próxima. Entre em contato com o consultor que atende a escola, com a gestão de vocês, que eles entram em contato com a Britânica também, e nós vamos ficar muito felizes em pensar em estratégias junto com vocês que funcionem de acordo com a realidade da escola de vocês, ok? Até porque, Ingrid, a gente percebe que é viável e que dá para Exato. acontecer. Quando a gente fala assim sobre esses cases de sucesso, a gente pensa principalmente em primeira pessoa que vai ser, né, talvez afetada sobre isso, que são as famílias, né? E como a gente vai trabalhar isso enquanto gestão, professores, até no convencimento mesmo de que funciona e de que dá para acontecer, né? Uma estratégia legal para a gente pensar nesse convencimento, é, nesse trabalho mesmo da comunidade escolar toda, é a gente pensar até
numa aula simulada. Então, por exemplo, numa reunião de pais, talvez eu possa trazer um exemplo de reunião de pais diferente da tradicional. Então, a tradicional é como? Eu falando, a gestão falando, os pais ouvindo. Então, talvez eu possa trazer uma dinâmica diferente, uma aula simulada mais prática, para que esses pais vejam que realmente é possível de acontecer. Até porque, assim, se essa aula simulada dá certo com os pais, já é uma certeza de que pode dar certo com os alunos, porque eles sabem muito mais de tecnologia do que a gente, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão do diálogo com a escola, do planejamento, da intenção pedagógica, a gente tem ainda dois lados da mesma moeda. Aí eu vou voltar de novo na mesma temática de antes. O celular, ele é um vilão ou ele é um aliado? Bora ver. Exatamente, Paula. E esse tema é a lei, na verdade, né? Eita, vocês estão me ouvindo? Tá. Fez um barulhinho aqui, mas tá tudo certo. E a lei, ela nos confronta com essa questão mesmo, né? Porque a resposta não é fácil, nem não existe um caminho simples. Porque, afinal de contas, o que a gente precisa fazer como educadores, né? E nós acreditamos bastante que, como educadores, nós precisamos sair dessa polarização, né? Desse dilema da polarização entre proibir ou liberar. E mergulhar um pouco mais fundo, entender o contexto, as intenções, os impactos. Proibir pode parecer uma solução mais rápida, mais fácil, mas será que resolve o problema? Um monte de gente já está falando aqui no chat que não, né? A gente não consegue monitorar a todos, mas a gente precisa pensar em estratégias. E muitas vezes a presença do celular escancara outras ausências, né? A falta de escuta. Será que nós estamos ouvindo mesmo, escutando os nossos alunos? Às vezes a gente não tem um vínculo tão próximo assim com eles, e eu sei que tudo isso é muito desafiador, não estou falando que não é, somos professores também, tá? E o engajamento. Mas ao mesmo tempo, liberar sem critério é abrir mão do nosso papel de mediador. A escola precisa ser um espaço de intencionalidade pedagógica, que é o que a gente fala muito, né? Inclusive no uso da tecnologia. Quando a gente fala sobre os desafios e as estratégias, é, proibir realmente não é o caso, mas a gente precisa trabalhar isso com intencionalidade, né? Então, assim, a gente percebe que se tem essa construção, se tem essa conversa, ela vai acontecer de forma gradual. Inclusive, os ajustes que vão acontecendo ao longo desse período, né? Então, depende de como a gente usa, mas também vai depender de como a gente constrói esse processo. Exatamente, isso mesmo. E a questão central não é a proibição em si, mas a formação, que é o que a gente está falando desde o começo, né? É, como educadores, como nós vamos educar para o uso responsável? Alguém aqui no chat até falou, mas a gente precisa ter a gestão do nosso lado, né? Quando nós não temos, fica mais desafiador, e principalmente com o ensino médio, porque o ensino médio já tem os desafios dele mesmo, né? Do próprio segmento. E quando nós não temos a gestão, fica um pouco mais desafiador? Fica, aí concordamos com você, tá? Nós precisamos, a escola toda precisa estar em conjunto nisso. A gestão, os professores, a família também precisa, por isso que é importante a gente envolver a família em alguns momentos. E também os alunos, né? Eles também são importantes nesse processo. Como que a gente vai construir uma cultura digital com esses alunos? Como que nós vamos gerar pertencimento? A tecnologia, ela não pode ser tratada como um estigma ou algo que. E também não pode ser neutra, né? Nós precisamos usar o celular como uma ferramenta e não como uma distração. E nós temos o papel de fazer, de ensiná-los sobre essa diferença. E é para isso que vocês também têm o nosso suporte aqui da Britânica para isso, ok? Perfeito. O grande diferencial é que a gente pega esse recurso tecnológico e usa ele de uma forma mais controlada, né? Aquela coisa, a gente vai dar uma liberdade assistida, né? Então, assim, não é todo mundo que vai ter acesso a qualquer hora, de qualquer jeito. Vai ser algo que a gente vai sugerir no planejamento para ajudar dentro desse processo de aprendizagem na escola, tá? Passar para o próximo. Maravilha, Paula.
Bom, vamos lá. Como a Britânica pode te ajudar? Bom, aqui a gente vai ter, então, algumas diferentes propostas, né? E essas propostas, elas vão trazer algumas, alguns pontos específicos de onde a gente vai pensar e como que a gente vai trabalhar, tá? Bom, a gente vai ter então aqui os conteúdos seguros e curados dentro da nossa proposta. A gente não vai ter como. Uma coisa que eu acho importante a gente falar é quando a gente entra num site de pesquisa universal, ele dá acesso a muitos conteúdos que não são necessariamente não só importantes como verídicos, né? Então, dentro da nossa proposta, a gente vai ter conteúdos seguros e curados, acessibilidade de multidispositivos, recursos interativos em multimídia, integração com o currículo escolar, BNCC, IB e o canadense também, suporte ao letramento digital, atividades por nível de ensino, sugestões temáticas, aprendizagem de inglês com cultura, gamificação, informação continuada para professores. Perfeito. Só para dar um parecer para vocês, tá? Nós não vamos colocar essa apresentação aqui no chat, porque a gente teve um problema aí e não está sendo permitido. Já tentei, Paula também já tentou, e nós tentamos antes de entrar com vocês aqui também, e não foi possível. Por isso que nós vamos disponibilizar essa apresentação via o consultor que atende a escola de vocês, tá? Porque aí dessa forma, pelo menos, todo mundo consegue ter acesso, todo mundo consegue receber. Você vai tentar novamente, Paula? Saiu da apresentação. Ah, eu vou voltar aqui, gente. Saiu, desculpa. Sem problemas. A gente pode tentar no final novamente, né? E se der certo, a gente já deixa aqui, ok? Maravilha. Então vamos falar um pouco sobre sugestões de planejamento. Reparem que nós conseguimos ajudá-los nesse processo, porque nós estamos falando que nós temos plataformas que dão esse suporte para vocês, tá? Inclusive com a formação continuada de professores, que foi o que a Paula trouxe aqui no slide anterior. Então, se vocês precisarem de ajuda, vocês podem contar com a gente, por favor. Vai ser um prazer, nós já falamos isso, mas vai ser um prazer fazer uma formação que atenda às necessidades de vocês, ok? Mas vamos lá, vamos falar brevemente aqui sobre as sugestões de planejamento. Antes de tudo, é necessário fazer um diagnóstico inicial sobre o uso de tecnologia na sala de aula. E para entender a realidade atual, nós precisamos identificar, então, por que esse diagnóstico é importante, né? Porque nós precisamos identificar as necessidades, planejar as ações de uma forma que faça sentido, que sejam eficazes. Sem esse levantamento, fica um pouco mais complicado da gente entender onde que nós vamos investir o nosso tempo, nossos esforços e quais vão ser as iniciativas também que nós vamos tomar, tá? Nós não queremos que não tenha eficiência, então por isso que um diagnóstico faz muito sentido. E nesse diagnóstico é possível conhecer a infraestrutura da escola também, né? Então, quantos computadores a minha escola tem? A internet, qual que é a banda? Quantas salas a gente tem? Projetores? Tem tablet? Não tem? Tem só computador? Enfim, tudo isso a gente vai conhecer no diagnóstico. E deve ser feito também um mapeamento do uso pedagógico da tecnologia. Então, a gente precisa entender como os professores e os alunos utilizam essa tecnologia no dia a dia, né? Algumas pessoas falaram aqui no chat que é um desafio mesmo a gente achar esse meio termo, né? E é mesmo, mas nós precisamos primeiro desse diagnóstico, precisamos entender o que nós temos, quais são os recursos que nós temos. Assim, nós vamos conseguir identificar as dificuldades e também as resistências, né? E aí, definindo essas prioridades, e a gente consegue criar estratégias para evitar o desperdício de tempo ou qualquer recurso que seja. Então, esse diagnóstico é extremamente importante, porque aí, por exemplo, algum professor falou aqui no chat, mas a gente tem poucos recursos. E, perfeito, entendendo isso, não é perfeito, né? Mas assim, entendendo que nós temos poucos recursos, o que nós vamos fazer com o que nós temos? E é por isso que nós aqui da Britânica estamos nos disponibilizando a ajudar vocês nesse processo também, porque nós podemos pensar em estratégias para ajudá-los nisso, ok? Além Perfeito. disso, também precisamos de diretrizes claras,
E como nós já mencionamos, isso pode ser feito com a participação de professores, alunos, responsáveis, todo mundo, né? Nós precisamos de todos os atores da escola envolvidos, criando um acordo de convivência digital. E também precisamos pensar na formação e capacitação dos professores, viabilizando oficinas, treinamentos. Até falei sobre as metodologias ativas lá atrás e o uso das plataformas digitais, né? Pensando na exploração de recursos digitais, educacionais. Nós temos aqui as nossas plataformas que podem ajudar vocês e tem várias outras também. E também é muito importante criar um momento de boas práticas. Isso é para gestão, tá? Vamos lá. Gestão, é muito importante criar um momento de boas práticas para que os professores compartilhem entre si como tem sido o uso da tecnologia nas aulas deles. Isso faz toda a diferença, não é, Paula? Perfeito, Ingrid. E quando a gente fala sobre formação de professores, quando a gente escolhe essa profissão, é para o resto da vida que a gente vai estudar. Então, assim, a gente está sempre reciclando as aprendizagens e aumentando o nosso repertório. Então, quando vocês precisarem entrar em contato com a gente sobre plano de aula, dúvidas, acessos, fiquem à vontade. A gente está hoje como consultora justamente para dar o suporte para vocês. Outro ponto importante aqui que a gente vai ter é a integração da tecnologia ao currículo. A gente vai, então, trazer as plataformas, né, que nós temos disponível, como a Hello Britânica, para atividades gamificadas e pesquisas guiadas. A gente vai pensar também nesses projetos interdisciplinares que vão incentivar o uso consciente da tecnologia, como, por exemplo, produção de podcasts ou vídeos que vocês acham que são relevantes, tá? Às vezes, até dentro desses vídeos, vocês podem pensar em algum projeto que o aluno vai criar e vai participar dele ativamente, tá? Mas lembrando, sempre estabelecendo momentos controlados de uso dos celulares, tá? E vinculados a atividades pedagógicas. O próximo ponto é envolvimento da comunidade escolar. Mas um pouquinho antes, a gente vem trazendo essa questão da construção e de que isso tem que ser debatido. Eu costumo falar que a escola é um ambiente democrático, porque nós temos canais dentro da escola que eles são conversados e que essa criação é feita em conjunto. Então, a gente precisa pensar nesse envolvimento da comunidade, como reunião de palestras para conscientizar os pais sobre o uso responsável, criação de um canal de comunicação para esclarecer dúvidas e compartilhar, se não tiver, né? Então a gente vai partir de agora. Promoção de desafios educativos, como, por exemplo, o desafio de tempo de tela, que a gente vai incentivar os alunos a monitorar e reduzir o uso excessivo do celular. Como mãe, eu falo que a gente vai usar a internet uma hora ou outra, e vai usar o celular uma hora ou outra. E a gente vai deixar que o nosso filho use isso uma hora ou outra, né? Então, a gente usando com moderação, eu falo sempre o 15-15. Então, 15 minutos de celular, 15 minutos de atenção com alguma coisa, né? Até que a gente consiga fazer esse balanço ao longo do dia. O outro ponto que eu vou trazer aqui, claro que na sala de aula é um contexto diferente, mas ele também, voltando naquele tema de rotação por estação, eu posso pensar de 15 minutos numa atividade prática ou 15 minutos num recurso digital, tá? E a gente vai regrando isso. Próximo ponto é o monitoramento e avaliação. É, Monitoramento e avaliação, primeiro, a gente precisa ter em mente como está sendo utilizado e quanto tempo eles estão gastando para cada atividade, até para saber se está fluindo mesmo, né? E a avaliação, ela vai servir para a gente como um feedback, para saber se realmente está sendo eficaz. E aí, assim, vi que meus alunos estão com muito tempo de tela dentro de uma atividade, mas as notas não estão saindo tão boas, né? Então, para mim, como professora, é um feedback de que eu preciso retomar esse tema na sala de aula, tá? Então, quando a gente fala sobre avaliação, a gente percebe que na nossa plataforma também tem, né, os reports, que são meu Deus, esqueci a palavra em português. Que nós vamos ter os relatórios que eles vão trazer para a gente algo detalhado de como que tá os alunos de vocês. Passar para o Perfeito, próximo. Paula. Deixa eu até fazer um comentário que duas pessoas falaram sobre a mesma coisa no chat, tá? Sobre a celular, né, na sala de aula, que como que eles vão
fazer as atividades que tem QR codes ou que tem algo do gênero no material, né? Isso também precisa ser alinhado, por isso que nós precisamos ter todo mundo envolvido nisso, né? A gestão, os professores, os alunos, todo mundo, a família, porque nós precisamos criar momentos em que o celular vai ser permitido na sala de aula. Não necessariamente eu preciso levar o meu aluno para uma sala de informática, por exemplo, né? Uma sala em que eu tenha diversos computadores ou tablets ou qualquer coisa do gênero, mas nós podemos trazer isso para a sala de aula. Então, é pensar, lembrem-se daqueles exemplos que nós trouxemos das boas práticas das escolas que já colocaram isso para acontecer. Algumas escolas criaram ali uma rotação em que os alunos colocam em uma estação, eles deixam o celular. Na outra estação não tem o celular, que é o que a Paula trouxe aqui, da rotação por estações, né? Nas outras estações não tem celular, somente em uma estação tem. E aí, nessa estação, eles podem utilizar o celular para fazer essas atividades. Então, o que nós precisamos pensar em estratégias. Como que nós vamos fazer isso para acontecer de acordo com a nossa realidade, de acordo com o que nós vivemos aqui, de acordo com o nosso público também, de acordo com os nossos alunos. Isso também é muito importante, tá? E se vocês pode falar, Paula, desculpa. É, e é importante também essa sua fala, a gente pensar que o momento de celular não vai ser celular para todo mundo individual, sala de aula, né? A gente vai pensar exatamente como Exato. você falou, um grupo de alunos que vai ter aquele acesso, ou faz ali questão de cinco, é, um pouco mais de alunos dentro de um grupo, ou faz o grupo todo junto, né? Até para que a gente consiga ter controle sobre como está acontecendo. Se for um para cada um, a gente não consegue ter esse controle tão claro, né? Exatamente isso, né? Aqui a Ellie Davi até falou sobre a questão de recolher os aparelhos. Várias escolas fazem isso, ok? Recolhem mesmo no comecinho da aula, os alunos chegam, já pegam, deixam numa caixinha ali dentro da sala de aula. Mas quando chegar esse momento dessa atividade, a gente pode distribuir. E é o que a Paula disse, não necessariamente para a sala inteira, né? Porque às vezes a gente acaba perdendo o controle, dependendo da atividade, não existe necessidade disso. Então, nós precisamos ser estratégicos. E se vocês precisarem de suporte, novamente, nós estamos aqui para dar essas dicas para vocês, até porque nós temos bastante experiência do que está acontecendo com várias escolas no Brasil. E nós podemos dar passar essa experiência para vocês usarem de acordo com o que funciona melhor na realidade de vocês, ok? E tem mais uma ideia, talvez, para esse momento, é a gente pensar, por exemplo, talvez não uma vez por semana, porque talvez uma vez por semana seja muita demanda, mas pega uma vez por mês, a gente separa uma aula que eles vão ter essa interação maior. E aí, Exato. faz como você falou, você junta todos ali dentro de uma caixinha, depois separa para quem vai utilizar dentro daquele centro. Até para que a gente saia do tradicional, né? E quando a gente traz uma metodologia ativa, uma rotação por estação, a gente sai daquela falação o tempo inteiro, né? Que a gente é professor. A gente vai acabar dando palestra a maior parte do tempo. Eu falo que se me deixar falar aqui, eu vou falar horrores. Exato. Vou passar. Exatamente isso, Paula. Obrigada. Então, vamos agora mostrar brevemente como um plano de ação pode ser um guia para as escolas estruturarem essa transição de maneira eficiente, tá? Esse documento, pode passar para o próximo, por favor? Esse documento aqui, nós estamos trazendo sugestões de diretrizes e boas práticas para um uso responsável de tecnologia na escola, mas é claro que existem vários outros formatos, ok? Aqui eu trouxe um do Hello Britânica, por exemplo. O objetivo, né? Então, o objetivo é integrar o uso do Hello Britânica como ferramenta de aprendizagem alinhada à BNCC e às diretrizes da nova lei. Então, podemos fazer uma formação docente com oficinas sobre como usar o Hello Britânica. Alguém até falou sobre isso no chat, né? E não somente o Hello Britânica, mas outros produtos também. Então, nós podemos fazer oficinas sobre como nós podemos usar em atividades de leitura, escuta, oralidade, escrita. Nós podemos estabelecer também uma rotina pedagógica, como, por exemplo, um dia na semana, mais ou menos o que a Paula trouxe, né? Uma vez por mês, uma vez por semana, que nós vamos pensar em projetos com o uso da plataforma. Podemos pensar também em avaliação, como que nós podemos criar rubricas. Rubricas são sempre muito interessantes e muito importantes para que o aluno entenda o que é esperado dele naquele momento, né? Então, nós podemos criar rubricas ali que considerem o engajamento do nosso aluno, uso adequado também da tecnologia e da aprendizagem. E, por último, aqui nós podemos pensar também na integração com as famílias, que é muito importante. Alguém falou sobre isso no chat também, né? Nós precisamos ter todos envolvidos.
Então, nós podemos enviar tutoriais para que os pais compreendam o uso da ferramenta. E no próximo, para o Britannica School, eu vou mostrar, Paula, passa para o próximo slide, por favor, perfeito. E nesse próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre o Britannica School, que nós podemos também pensar em promover o uso consciente do celular com o suporte do acervo da Britannica School, fomentando a pesquisa e o pensamento crítico, que é justamente o que vocês têm falado aqui no chat, né? Dos desafios, a gente vai usar celular na sala de aula, não vai levar, enfim. A gente pode pensar em como nós vamos estruturar isso dentro da nossa sala de aula, né? Então, nós podemos fazer um mapeamento curricular, identificando os conteúdos que podem ser enriquecidos com os artigos da plataforma. Pensem nisso, que sensacional. Nós podemos criar projetos interdisciplinares também, com atividades que envolvam, por exemplo, ciências, história, língua portuguesa, com uso orientado do celular, sempre orientado, gente. Jornadas investigativas também, usando a plataforma para iniciar investigações em sala de aula, e também pensar em fazer o monitoramento e mediação, definindo horários, objetivos. Lembrem-se sempre, os objetivos precisam ser claros para os alunos, para que eles entendam o uso da ferramenta. E nós também não poderíamos deixar de falar do plano de aula, não é mesmo, Paula? Sim, e uma coisa importante antes da gente entrar aqui no plano de aula é que o plano de ação ele é feito a partir das necessidades da escola. Então, por exemplo, vocês professores trazem para a gestão de vocês o feedback de como está acontecendo, quais são os desafios, o que vocês precisam, gostariam, né, de melhorar ou precisariam mesmo de formação. A gestão traz para a gente consultor e aí a gente monta junto com vocês, de acordo com o produto que vocês têm, esse plano de ação, tá? Então, a gente faz esse plano de ação com as escolas, de acordo com o feedback que vocês, professores, trazem, tá? Até Exato, porque é é um. pensar em algo mais personalizado, né, Paula? De acordo com a realidade de cada escola mesmo. Perfeito. Vou falar um pouquinho agora do plano de aula. Eu trouxe aqui para vocês um modelo de plano de aula do ImageQuest, que ele é um dos nossos produtos, né? Que ele vai trazer para a gente uma proposta de uma aula dinâmica e que a gente vai ter aqui também os objetivos de aprendizagem, habilidades da PNCC que estão sendo trabalhadas, quais são os recursos e o passo a passo, como é que vai ter. A gente tem também outros modelos de planejamento e esses modelos eles vão estar disponíveis para vocês, tá? A gente tem o do Britannica Escola, do ImageQuest, Expedition Learning, tem também o plano de aula interativo do Lunchpack. O School, ele tem o plano de aula dentro da própria plataforma. E o Hello, como ele é um produto mais que trabalha diferentes níveis de aluno, de uma forma mais personalizada, a gente precisa pensar num planejamento que seja de acordo com a realidade da escola. Então, a gente precisa que vocês entrem em contato com o consultor que atende a escola de vocês, para que a gente monte um plano de ação não, perdão, um plano de aula para o Hello, pensando assim, em uma aula que vai atender o que vocês precisam para aquele momento, tá? E para finalizar, convido vocês a ficarem com essa frase na cabeça. Mais do que controlar o celular, precisamos ensinar a usá-lo. Bom, vamos pensar então que essa frase, ela é uma frase que é aquela coisa, o celular, ele não pode ser visto como algo de proibição, ele precisa ser visto como um recurso que veio para alinhar nossas práticas também, tá? E quando a gente fala sobre celular, é inevitável que a gente não use. A gente usa e a gente precisa usar isso. Eu falo sempre assim: quem tem filho sabe que eles vão mexer no celular, independente do que a gente acha, ou a gente precisa estar ali olhando, precisa estar do lado. E esse monitoramento é parte da gente, como professor, como pais, como sociedade também, né? Nós somos responsáveis pelo, né, como essas crianças estão sendo abordadas no celular, na internet. Então, deixo essa mensagem para vocês e espero também que essa nova fase traga mais oportunidade de aprendizagem, autonomia e responsabilidade digital para toda a comunidade escolar.
É importante que a gente fale sobre isso, como a Ingrid falou mais no comecinho, sem tabu, né, e de forma clara e respeitosa dentro do processo de cada escola. Exatamente, Paula. Fizeram uma pergunta aqui no chat com relação ao consultor, né? Que nós falamos algumas vezes, nós estamos aqui disponíveis e tudo mais. Caso vocês não saibam, converse com a gestão da escola de vocês, tá? Nós temos um contato muito próximo com a gestão das escolas, e aí eles podem encaminhar as dúvidas de vocês para a gente ou agendar um momento nosso com vocês também. Tá? Então, conversem com eles, que eles sabem, eles têm o contato, têm o telefone, têm tudo nosso. E aí vocês conseguem tirar todas as dúvidas, ok? Bom, nós esperamos que esse bate-papo tenha sido enriquecedor para todos vocês. Foi curtinho, mas necessário. A tecnologia, e a educação, elas podem caminhar juntas, desde que haja planejamento e intencionalidade no uso, né? E com as estratégias certas, essa mudança pode se tornar uma oportunidade incrível para melhorar o ensino. A integração entre a tecnologia e a educação exige coragem, gente. É coragem, planejamento e escutativa. E para que vocês recebam um certificado de participação desse webinar, abram esse QR Code com a câmera do celular de vocês, por favor. Vou colocar o link aqui no chat também para quem não conseguir, tá? 2 minutinhos vocês preenchem e nós vamos enviar nos próximos dias o certificado para todos vocês, ok? Muito obrigada a todos pela participação aqui no chat. Foi essencial para direcionar também aqui a nossa fala. Esperamos que vocês temos certeza que vocês vão ter muito sucesso e podem contar conosco, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Eu vou colocar o link aqui no chat. Você tem ele fácil aí, Paula? Se quiser parar de compartilhar, Eu tenho, só um segundinho. eu vou parar a gravação também.